Gundam Reincarnation capítulo 132. Os preparativos para a caça. Carmen e Ciel não foram as únicas que voltaram repentinamente para a casa principal do clã Leoart. Liderados por sua capitã, Carmen, toda a terceira divisão dos Cavaleiros Leão Negro chegou à casa. Ainda assim, há apenas 10 pessoas na divisão, Eugênie pensou enquanto coçava a cabeça. Apenas os membros do clã Leoart poderiam se tornar Cavaleiros Leão Negro. Era por isso que tinham um número esmagadoramente pequeno de cavaleiros em comparação com outras ordens de elite. No entanto, Eugênie também estava ciente de que o poder de uma ordem de cavaleiros não era decidido pelo número de membros. O grupo que matou 3 reis demônios tinha apenas 5 membros, incluindo Amel. Se você está falando dos melhores cavaleiros do continente, 6 ordens devem ser mencionadas, disse Carmen. Os Cavaleiros da Cruz de Sangue de Uras, os Cavaleiros da Maré Violenta de Shinuin, os Cavaleiros Dragão Branco de Kiel, os Cavaleiros das Presas Brancas de Hur, os Cavaleiros dos Escorpiões de Areia de Naama e nós, os Cavaleiros Leão Negro. Essas ordens de cavaleiros tinham uma coisa em comum: trabalhavam para as famílias reais de seus respectivos países. A única exceção eram os Cavaleiros Leão Negro do clã Leoart. Eugênie não conseguiu entender a intenção de Carmen ao trazer a história à tona e olhou para ela sem expressão. Alguns idiotas dizem que os Cavaleiros Leão Negro não são tão habilidosos quanto os outros cavaleiros que trabalham para a família real, mas não acho isso. Podemos ter menos homens, mas os Cavaleiros Leão Negro são os melhores em termos de habilidade. Carmen terminou orgulhosamente seu discurso. Sim, bem, você gostaria de se juntar aos cavaleiros mais fortes? Não quero, respondeu Eugênie com cara de nojo. Ele já havia recusado várias vezes, mas Carmen ainda não havia desistido. Não consigo entender você. Também não consigo te entender, senhorita Carmen. Quantas vezes eu tenho que dizer não antes de você desistir? Quantas vezes tenho que oferecer antes de você aceitar? Estou deixando de lado muito do meu orgulho quando te faço essa oferta, sabia? Estou muito ciente do quanto você ama o clã Leoart e tem orgulho dos Cavaleiros Leão Negro, mas não desejo dedicar minha vida inteira ao clã como um Cavaleiro Leão Negro. Você é teimoso como uma mula. Carmen ergueu a xícara, franzindo testa. À primeira vista, ela estava tomando uma xícara de café preto, mas o café estava misturado com muitas colheres de açúcar. Ela mudou de assunto. Estou interessada em seu flash relâmpago. PFFFTTT. Eugênie quase cuspiu o café. Ouvi dizer que seu flash relâmpago é realmente diferenciado. Toda vez que usa a habilidade, o relâmpago surge. De quem você ouviu isso? Quando perguntei aos elfos da floresta sobre você, eles responderam na hora. Os punhos de Eugênie tremeram com a humilhação. Com toda a honestidade, o nome Flash Relâmpago não era tão constrangedor para ele. Comparado com Fúria Azura ou Edge de Poltergeist, havia uma boa simplicidade nisso. No entanto, ficou envergonhado com o nome depois que Melquito provocou. A provocação dela o fez se arrepender de colocar o nome em sua habilidade. Ele sentiu que não deveria ter a nomeado em primeiro lugar. No entanto, não poderia realmente mudar o nome agora, porque parecia que Melquito iria zoar ele se o fizesse. No final, era uma questão de orgulho. Eu tenho uma habilidade semelhante. O nome é Ataque de Relâmpago, disse Carmen em tom sério. Ambos têm relâmpago no nome. Por que não competimos uns com os outros e vemos qual é melhor? Vou recusar. Eugênie tinha ouvido falar sobre o ataque de relâmpago da Carmen pelo Genos antes. O ataque final da senhorita Carmen é chamado de Destruidor de Destinos.
Seu combo do punho de ferro é uma combinação que começa com eclipse, depois usa o golpe do imperador e ataque de relâmpago, antes de terminar com destruidor de destinos. Tem a reputação de ser particularmente feroz e poderoso, mesmo entre os cavaleiros Leão Negro. Ele não sabia que tipo de habilidade o ataque de relâmpago era, e também não tinha ideia do que eram as outras habilidades. Punho de ferro, eclipse, golpe do imperador e destruidor de destinos. Ele estava curioso, mas não queria competir com ela agora. Tenho certeza de que você não está vindo aqui para falar sobre essas coisas. A visita da terceira divisão foi abrupta demais. Pelo que Eugênio tinha ouvido, eles tinham acabado de notificar os servos da casa principal para ativar o portão de dobra 1 hora antes e o usaram imediatamente. Essa foi uma das minhas razões, mas tenho duas razões principais. Duas razões principais. Uma é proteger as pessoas da casa principal. Carmen tomou um gole de seu doce café preto. Os anciãos do Castelo dos Leões Negros não estão planejando criticar você por trazer os elfos sem autorização. Eu só descobri um pouco tarde que você pediu permissão ao próprio chefe do conselho para visitar Samar com a bispa auxiliar, Cristina. Quando o chefe do conselho de anciãos foi mencionado, o rosto de Eugênio ficou sério. O ancestral do clã Leonhart é o grande Vermouth, então esta família também é amiga jurada da sábia Siena mesmo depois de 300 anos, e assim será daqui a 3.000 anos. Se a sábia Siena pediu para proteger os elfos, nós o faremos, é claro. Amiga jurada, hein? Pensou Eugênio depois de ouvir Carmen. Com muita dificuldade, Eugênio impediu que seus lábios se contorcessem com desdém. Vermouth foi quem fez um buraco gigante no peito de Siena, sua amiga jurada. Além disso, os elfos foram perseguidos por centenas de anos. Com isso dito, ele sabia que Carmen não poderia ser culpada. Elfos eram uma raça inteira, e 300 anos era muito tempo. Pessoalmente, acho que seria melhor movê-los para as montanhas Utlas, em vez da floresta da casa principal, mas os elfos disseram que ficarão na floresta daqui, quando os perguntei. Parece que eles realmente amam esta floresta. Eugênio respondeu calmamente. Você mudou a floresta de acordo com o gosto deles. Eu morei na casa principal há muito tempo, mas a floresta na época não era nada parecida com a que vi agora. Carmen puxou seu charuto, rindo. Não estou planejando me intrometer na causa da mudança. Também estou feliz com a mudança na floresta. Esta viagem de negócios será uma grande oportunidade para eu cultivar. Você também estará protegendo a propriedade principal? Espero que não ocorra nenhum incidente em que eu tenha que proteger alguém, se possível. Respondeu Carmen, cruzando as pernas. Depois de cortar a ponta do charuto, ela fechou os olhos e apreciou o cheiro enquanto a aproximava do nariz. Eugênio testemunhou Carmen franzindo testa naquele momento. O charuto deve estar mofado, você sabe sobre a princesa Rakshasa? Ela perguntou depois de ser desviada pelo charuto mofado. Ouvi falar dela em Arot. Especificamente, sobre como ela poderia visitar a casa principal dos Leonhart para negociar. Então posso ir direto ao ponto. Embora seja bom, o clã Leonhart não tem intenção de negociar com ela. Carmen mordeu o charuto. Ainda assim, não podemos bater o portão na cara dela. Se ela nos visitar, vamos recebê-la. Você acha que as pessoas na casa principal não conseguem lidar com a princesa Rakshasa? Claro que acho. Temos os cavaleiros Leão Branco neste lugar. Eles podem não ser tão bons quanto os cavaleiros Leão Negro, mas também são cavaleiros de elite. Carmen parou de falar por um momento. No entanto, não temos o Patriarca ou a primeira divisão dos Cavaleiros Leão Branco, as melhores elites. É por isso que vim. Estou curioso para saber o porquê o Patriarca não voltou para casa em uma situação como esta.
Ele está no palácio agora. Perdão? Eugênie perguntou instantaneamente. Esta foi a primeira vez que ele ouviu sobre isso. Quando Eugênie pareceu chocado, Carmen continuou, mastigando o charuto apagado. Ele foi ao palácio 15 dias atrás. Claro, não está lá para ir a festas ou algo assim. Ele está lá para conversar com o imperador. Por 15 dias. O rei demônio do encarceramento ficou em silêncio por 300 anos, mas agora ele está nos alertando. 15 dias estão longe de ser suficientes para uma discussão adequada. Na verdade, ele não estava apenas matando o tempo. Enfim, o segundo motivo é entregar a mensagem do chefe. Qual é a mensagem? Em breve será a temporada de caça para os leões negros. Temporada de caça. Ele nunca tinha ouvido falar sobre isso. Quando Eugênie inclinou a cabeça em confusão, Carmen continuou explicando. A temporada de caça dos leões negros é na primavera, perto do ano novo. Claro, não iremos caçar animais. Os leões negros caçam bestas demoníacas e monstros que vagam pelas montanhas Uklas. A cerimônia de maioridade, que vocês se experimentaram, foi projetada para evitar ninhos de bestas demoníacas de propósito. Tínhamos que fazer, pois esses ninhos são muito perigosos para crianças que ainda nem se tornaram adultas. Sem dizer nada, Eugênie olhou para Carmen. Ela podia sentir o que ele queria dizer. Ela largou o charuto, rindo baixinho. Embora eu tenha certeza de que não se aplica a você. Eugênie pigarreou. Você com certeza tem muito orgulho de si mesmo, garoto. Eu não sou criança. Você tem razão. A cerimônia de maioridade já acabou, então o que a temporada de caça dos leões negros tem a ver comigo? Um leão empurra seus filhotes de um penhasco. Carmen falou em tom sério, não rindo mais. Com o rosto solene, ela cruzou os braços, já que não queria morder seu charuto amargo, e olhou para Eugênie. Você sabe o que isso significa? A história de um leão empurrando seus filhotes de um penhasco é um boato infundado. Que tipo de animal joga seus filhotes de um penhasco? Isso significa que bestas colocam seus filhos em provações e tribulações para criá-los como predadores. Leões não empurram seus filhotes de um penhasco. Sério? Os pensamentos de Carmen viraram um caos. Como ela havia passado a vida inteira acreditando naquela história, seus olhos perderam o foco por um momento. No entanto, não perguntou a Eugênie sobre a história em detalhes, pois precisava preservar um pouco da dignidade. Enfim, a questão é que o rei demônio do encarceramento deu um aviso, e nós somos o clã Lyonheart, a família guerreira de maior prestígio do continente e descendentes do grande Vermouth. Não sabemos o futuro que temos pela frente, mas temos que fazer os preparativos necessários para podermos fazer jus à nossa linhagem. Eugênie riu enquanto acenava com a cabeça. Já que tinha ouvido tanto, como poderia não saber o que Carmen estava tentando dizer? Então você está dizendo que vai me obrigar a participar da temporada de caça, porque o jovem leão precisa de treinamento, hein? Como um leão empurrando seu filhote de um penhasco. E daí se a história fosse um boato infundado? Carmen gostava da história. Não importava qual fosse a realidade, os leões na mente de Carmen empurravam seu filhote de um penhasco. Eles tinham que fazer isso. É obrigatório? Eugênie perguntou. Não estamos forçando ninguém. Se você deseja se tornar um leão de verdade, participará voluntariamente. Sim, então não vou. Eugênie respondeu instantaneamente e se levantou. No entanto, Carmen estendeu a mão com urgência e agarrou seu pulso. É opcional para todos os outros. Não para você. Porque é diferente quando se trata de mim. Para ser sincero, acho que já sou um grande leão sem ser empurrado de um penhasco. Mais uma razão para você fazer isso. Tem que dar o exemplo para os outros leões.
Vamos parar de enrolação e ser honestos, sim? Parece que muitos descendentes colaterais participarão da caçada. Você espera que eu mantenha a dignidade da casa principal e me torne uma fonte de motivação para os descendentes colaterais, certo? Carmen não respondeu a Eugênia e apenas fez uma careta, com um olhar insatisfeito no rosto. Estou curioso sobre uma coisa, no entanto. É você ou o chefe que quer que eu participe? Me pediram para convencê-lo a participar. Respondeu Carmen com amargura. Percebendo que seu palpite estava correto, Eugênia sorriu e recostou-se em seu assento. Eu esperava que ele entrasse em contato comigo em breve, mas essa seria mesmo a maneira dele fazer isso. Ele não tinha certeza, mas suspeitava que era o chefe do conselho quem ordenou que Barango matasse. Se Doines fosse realmente o vilão por trás de tudo isso, ele tentaria entrar em contato com Eugênia, que havia retornado vivo e inteiro, de uma forma ou de outra. As montanhas Ucla são grandes e, além disso, é um ninho de bestas demoníacas. Qualquer coisa pode acontecer em tal lugar. Vão me assassinar, talvez. Eugênia sorriu internamente. Bem, parece interessante. Eu gostaria de ouvir mais sobre isso. Apenas os jovens leões que participaram da cerimônia de continuação da linhagem sanguínea 17 anos atrás podiam participar da caçada. A cerimônia 17 anos atrás ocorreu sem filhos da casa principal. Algumas das pessoas que se destacaram na época ingressaram nos Cavaleiros Leão Negro. No entanto, há duas pessoas que quero como meus subordinados, para ser honesta. E essas pessoas são: uma é Gênia Lyonheart, filha de Sir Genos. Ele nunca tinha ouvido o nome dela, mas sabia que Genos tinha uma filha. Se sua memória não falhava, ela tinha 27 anos agora. Gênia esteve em Shibuin para cultivar, mas está voltando para participar desta caçada. A outra pessoa é Hector Lyonheart, disse Carmen. Ah! Eugênia tinha ouvido falar dele. Gerard havia falado sobre ele várias vezes antes de Eugênia participar da cerimônia de continuação da linhagem sanguínea há muito tempo. Parece que você já ouviu falar dele. Sim, realmente. Com certeza, já que Hector era considerado o melhor entre os descendentes colaterais do clã Lyonheart antes de você aparecer. Quando Hector participou da cerimônia 17 anos atrás, ele tinha 13 anos, assim como Eugênia quando participou da cerimônia. Isso foi o que deve ter feito Gerard falar sobre Hector. A cerimônia de continuação da linhagem sanguínea é uma tradição injusta e incômoda de várias maneiras. Carmen calmamente fez um comentário nada convencional. Ainda assim, não podemos abolir a tradição. Essa é a natureza das tradições. É velho e enfadonho, mas não podemos aboli-las, já que a realizamos há 300 anos. Carmen continuou enquanto batia na mesa. A cerimônia de continuação da linhagem sanguínea ocorre a cada 10 anos. Apenas crianças de 10 a 15 anos podem participar da cerimônia, então o clã Lyonheart tem que combinar seus nascimentos para que aconteçam nos momentos certos. Além disso, ao contrário dos descendentes da casa principal, os descendentes colaterais participam da cerimônia sem nenhum conhecimento de como usar mana ou empunhar espadas reais. As restrições eram dadas apenas aos descendentes colaterais. Por isso que a cerimônia de 17 anos atrás foi justa. Sem os filhos da casa principal, que ganhavam vantagem, apenas os descendentes colaterais competiram entre si. A família de Hector era bastante comum entre as famílias colaterais, e a cerimônia de 17 anos atrás era sobre vagar na floresta por 10 dias. A favorita era Gênia Lyonheart. Ao contrário das outras crianças, que estavam exaustas depois de aguentar os dias na floresta, aquelas duas passaram os 10 dias muito bem. Relembrou Carmen. Eles competiram no último dia, certo? Sim, Gênia desafiou Hector, desejando a glória da vitória.
No entanto, Hector obteve uma vitória esmagadora nessa luta. A família de Genos era especial, mesmo entre o clã Lionheart. Eles foram os primeiros cães-leões negros Lionheart que aprenderam o estilo Amel com o próprio Grande Vermouth. Isso significava que a família era tão prestigiada quanto a casa principal, apesar de ser uma família colateral. E o espírito dessa família guerreira também foi passado para Genya, que tinha apenas 10 anos na época. Mesmo que ela não fosse capaz de usar mana e nunca tivesse usado uma espada de verdade, o poder de Genya não era o de uma criança comum. Ainda assim, ela havia perdido a luta. Embora Hector também não pudesse usar mana e não tivesse empunhado uma espada de verdade, assim como Genya, ele havia vencido a luta e o primeiro lugar na cerimônia. Assim como Genya cultivou em Shimuin, Hector cultivou em Hur e irá participar desta caçada. Então, o que você acha? Não quer mudar de ideia e participar? Carmen falou animadamente. Na verdade, não. Você não quer competir com ele. Hector foi chamado de gênio entre os descendentes colaterais antes de você aparecer. Então, o resultado já está decidido. Se eu fosse mais fraco que Hector, ele ainda teria o título de gênio. Eugênie respondeu, bufando. Se ele fosse melhor que eu, teria sido Hector a ser adotado, no meu lugar. Ah! Carmen piscou distraidamente por um momento, mas então caiu na gargalhada. Isso é uma arrogância legal. Sim, você está certo. Tem mais alguém participando além desses dois? Eugênie perguntou. Entre aqueles que passaram pela mesma cerimônia de continuação de linhagem sanguínea que você, estão Gargit e Desra Lionheart. Claro que os gêmeos da casa principal também vão participar. Ciel também vai participar? Então, por que ela veio para a casa principal quando ia participar de qualquer maneira? Ela insistiu em me seguir de qualquer jeito. Não há apenas um motivo. Ela deve ter desejado ver a mãe pela primeira vez em muito tempo. Na verdade, Ciel não estava com eles agora. Em vez disso, estava passando um tempo com Ancila e Mer. E tem mais dois. Carmen hesitou por um momento. Eugênie leu perplexidade em seus olhos, então perguntou. Mais dois? A cerimônia de continuação da linhagem sanguínea, 7 anos atrás, veio à mente de Eugênie. Ciel, Gargit e Desra participaram. Também houve alguns perdedores, mas eles não eram dignos o suficiente para que se lembrasse de seus nomes. Será que um desses perdedores treinou nos últimos 7 anos e se ofereceu para se juntar à caçada no Castelo dos Leões Negros? Deacon Lionheart parecia que ele tinha estado na mesma cerimônia que Eugênie, mas não era tão memorável. Porque ela hesitou em dizer o nome de um Zé Ninguém. E Evard e Lionheart estarão participando. O queixo de Eugênie caiu.